Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é aldeídos e cetonas, tá? Essa aula, ela está basicamente dividida nessas duas partes, né? Na verdade, para começar, nós falaremos um pouco sobre as características dos aldeídos e das cetonas. Depois, falaremos sobre as reações de síntese dessas duas substâncias e depois as reações que eles sofrem, tá? Que é do tipo adição nucleofílica ao grupo carbonila. A referência bibliográfica utilizada para a aula foi o livro dos Solomons. Começando então com a nomenclatura de aldeídos e cetonas, para a gente só relembrar aqui, né? Que os aldeídos, eles possuem a terminação -al, tá? Então, por exemplo, metanal, etanal, e aí embaixo, entre parênteses, nós temos os nomes comuns. Então, o metanal é o formaldeído, o etanal é o acetaldeído e assim por diante. Grupos funcionais aldeído, quando estão ligados a um anel, eles são nomeados usando o sufixo carbaldeído. Mas no caso do benzaldeído, esse nome é mais usado do que o benzeno carbaldeído. Mas nos outros exemplos, como você pode ver, né? Então é o ciclohexano carbaldeído ou o 2-naftaleno carbaldeído. Agora as acetonas. Acetonas, elas têm a terminação -ona. A cadeia parental, né, ela é numerada de acordo com que essa carbonila ela fique com a menor numeração possível. Então, aqui temos alguns exemplos de cetona, né, butanona, 2-pentanona e assim por diante, tá? Embaixo, também entre parênteses, nós temos os nomes comuns. Então, por exemplo, né, acetona é a propanona, tá? E assim por diante. Agora, então, a gente vai falar, mais propriamente dito, da síntese, aqui, primeiramente, dos aldeídos. Primeira reação é quando a gente vai obter aldeído pela oxidação de álcoois primários. Só que o que acontece, né? O estado de oxidação de um aldeído, ele se situa entre o de um álcool primário e o de um ácido carboxílico, né? Então, como vocês podem ver aqui no meu cursor, você tem o álcool primário, quando você faz uma oxidação, você chega em aldeído, mas é possível para chegar em ácido carboxílico. Os aldeídos, então, eles podem ser de álcoois primários, pela oxidação com uma substância chamada clorocromato de piridínio, que é o famoso PCC. Aqui temos, então, a reação. Eu tenho um álcool primário, eu uso o PCC como reagente principal, tá? Eu tenho um segundo reagente aí, e eu chego, então, no aldeído, que é uma reação aqui, então, de oxidação. Mas eu também posso obter o aldeído por uma reação de redução de cloreto de acila, ou uma redução de um éster, ou a redução de nitrilas. Só que a redução do ácido carboxílico para o aldeído, ou seja, né, olha aqui a reação aqui em cima, eu faço para fazer o inverso aqui, né, partir de ácido carboxílico para reduzir até aldeído, é muito difícil parar nesse estágio de aldeído. O que acaba acontecendo? Você sai do ácido carboxílico, passa pelo aldeído, só que ele acaba reduzindo ainda mais para álcool primário, tá? Então, o que a gente pode fazer para tentar driblar isso? A redução, então, do aldeído, ela pode ser conseguida pelo uso de um derivado do ácido carboxílico, que daí a gente vai conseguir reduzir mais facilmente.
Por exemplo, o cloreto de acila, ou um éster, ou uma nitrila, tá? E uma fonte de hidreto menos reativo. Lembrando que o uso de um hidreto estericamente impedido, e portanto ele vai ser menos reativo, esse é o que a gente vai utilizar então para fazer essas reações. O exemplo desse reagente é esse daqui, né? O hidreto de butoxialumínio e lítio. Ou este outro aqui, né? Este outro aqui que a gente conhece ele por DIBAL, DIBAL-H, tá? Então, o que vai acontecer, né? Os cloretos de ácidos, eles vão reagir com esses reagentes aqui em cima, que eu mostrei, em temperaturas baixas, e daí sim consegue formar o aldeído mais facilmente. Tá, mas como é que então eu conseguiria o cloreto de acila partindo do ácido carboxílico? É essa reação então aqui. Então, já que não dá para eu fazer direto do ácido carboxílico para aldeído, vamos fazer então essa etapa antes. Eu pego o ácido carboxílico, eu utilizo esse reagente aqui, SOCl2, e aí eu transformo isso num cloreto de acila. E daí, a partir desse reagente, eu uso aqui esses hidretos, tá? E aí eu chego, então, no aldeído que eu estava querendo. Aqui embaixo, então, eu tenho só um exemplo mais específico, mas aqui ele já está mostrando a reação partindo direto do cloreto de acila, certo? Agora, a redução de um éster ou de uma nitrila, posso conseguir isso a uma temperatura baixa usando o DIBAL, que a gente já mencionou, tá? Então, por exemplo, nesse quadro aqui, primeiro, eu estou mostrando a redução de um éster. Aqui nós temos o éster. Para eu chegar no meu aldeído, que é aqui a fórmula final. Então, aqui nós temos o mecanismo, né? Do éster, eu vou usar o DIBAL, eu passo por um intermediário e eu chego no final aqui no meu aldeído, tá? E aqui nesse quadro agora também mostrando que a nitrila também, ela é possível de ser utilizada. A nitrila é essa função aqui, carbono tripla nitrogênio. Também vou usar como reagente aqui o DIBAL, passo, né, por intermediários aqui, e no final eu também chegarei no meu aldeído. E a síntese agora de cetonas? As cetonas, então, eu posso partir de alquenos, né, ou alcenos, arenos e álcoois secundários. Tá? Primeiro, cetonas podem ser feitas a partir de alquenos por uma reação chamada ozonólise. Lise é quebra, ozono lembra ozônio, certo? Então tá aqui a reação. Eu tenho uma ligação dupla, né? Um alceno, um alqueno. Vou fazer a quebra dessa ligação usando ozônio. E no final, eu chego aqui, por exemplo, em uma cetona, certo? As cetonas aromáticas podem ser feitas por acilação de Friedel-Crafts, como nós já vimos essa reação no capítulo de reações com aromáticos. Tá? Então, aqui só para relembrar, mas essa reação ela já foi estudada. E a terceira aqui é cetonas que podem ser feitas a partir de álcoois secundários por meio de uma oxidação, tá? Então, tá aqui, eu tenho um álcool, eu vou usar esse ácido aqui, certo? Esse ácido, e eu chego por uma reação de oxidação
eu chego então aqui na minha cetona. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, onde nós iremos discutir as reações que tanto os aldeídos como as cetonas sofrem. Lembrando que tanto os aldeídos como as cetonas, eles possuem aí um grupo carbonila, tá? E o grupo carbonila, tanto na cetona quanto no aldeído, né, a configuração dessa carbonila no restante aí da molécula, ele tem uma configuração trigonal plana. Ou seja, quando então essa carbonila vai sofrer uma reação, que no caso aqui vai ser uma reação, uma adição nucleofílica, o nucleófilo aqui, ele então pode atacar tanto por cima como por baixo nesse carbono. E o que nós teremos são aqui, então, as duas possibilidades de produtos, tá? Bom, a carga positiva aqui no átomo de carbono significa que ele é especialmente suscetível ao ataque por esse nucleófilo, certo? E a adição nucleofílica, então, a ligação carbono e oxigênio ocorre em uma de duas maneiras gerais. Então, a primeira delas é quando você está usando um nucleófilo forte. Tá? Então, vamos supor, você tem aí, né, o seu aldeído ou a sua cetona e você vai usar um nucleófilo forte. O que acontece? Você vai ter a formação de um intermediário alcóxido, que é este daqui, tá? E ele tem uma geometria tetraédrica, tá? Então, ele parte aqui de uma estrutura trigonal planar, e depois que teve o ataque do nucleófilo, ele passa a ser um intermediário tetraédrico, certo? Aí no final, né, obviamente você vai ter aqui um rearranjo, tudo, para você chegar no final da molécula aqui, tá? Que é aqui nós temos um álcool. Qual é agora então a segunda maneira? A segunda maneira é quando você tem um catalisador ácido que está presente e o seu nucleófilo é fraco. O que vai acontecer então, né? A reação do oxigênio da carbonila com o ácido aumenta a eletrofilicidade do grupo carbonila. Você então está aqui, né? A sua carbonila, você tem então aqui o seu ácido, tá? Você vai passar aqui por um intermediário, tá? Esse intermediário aqui a gente chama ele de cátion oxônio e posteriormente, numa segunda etapa, esse cátion oxônio ele vai receber aqui, né, o par de elétrons do nucleófilo e depois esse próton é removido e você também vai chegar num produto final aqui, certo? Quando agora a gente vai discutir a reatividade dos dois, porque eu mostrei agora as reações que acontecem tanto nos aldeídos quanto nas cetonas. Mas aí uma pergunta que pode surgir é: qual dos dois é mais reativo? A resposta é a seguinte: aldeídos são geralmente mais reativos nas adições nucleofílicas do que as cetonas. Por quê? Vamos ver então dois motivos. Primeiro, o carbono tetraédrico resultante da adição a um aldeído é menos impedido estericamente do que o carbono tetraédrico resultante da adição a uma cetona, certo? Porque o aldeído tem esse hidrogênio aqui, é só um átomo de hidrogênio.
Já a acetona vai ter um grupo R aqui, que na menor das possibilidades será uma metila, que é bem maior do que um hidrogênio. Outro motivo, os grupos carbonila dos aldeídos, aqui então esse carbono aqui, são mais eletrondeficientes, pois tem apenas um grupo elétron doador ligado ao carbono da carbonila. No aldeído, então, está aqui, esse carbono só tem, digamos assim, esse grupo R aqui para doar elétrons. Tá? Então, esse carbono acaba ficando bem positivo, porque ele está ligado a um elemento bastante eletronegativo. Já a acetona, você tem a influência aqui de dois grupos R's, que são doadores de elétrons. Essa carga positiva desse carbono, então, ela já não é tão pronunciada assim, né? Outra maneira de dizer é que o carbono da carbonila, da acetona, é menos positivo, tá bom? Agora, a última reação que nós vamos ver é a reação de aldeídos e cetonas reagindo com álcoois. Aí a gente vai ter a formação de M-acetais e acetais. É uma reação que acontece em equilíbrio. Então, primeiro eu vou começar pela formação dos M-acetais. O que é um M-acetal? É o seguinte, as características estruturais essenciais de um M-acetal são: eu tenho que ter um grupo OH e um grupo OR ligados ao mesmo átomo de carbono. O M-acetal resulta da adição nucleofílica do oxigênio de um álcool ao carbono da carbonila, seja do aldeído ou de uma cetona. Por exemplo, aqui o mecanismo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui ou um aldeído ou uma acetona. Vou reagir com o álcool, sendo que aqui o álcool que vai atacar esse carbono da carbonila. Você passa por um intermediário e no final eu cheguei aqui numa molécula que é, nesse caso, um M-acetal. Por quê? Porque eu tenho um grupo OH e um grupo OR ligados no mesmo átomo de carbono. Aqui, não sei, para quem já estudou a bioquímica, nós temos aqui um exemplo dessa reação que acontece, que é quando a molécula de glicose ela vai sofrer uma ciclização, tá? Então, você vai ter o quê? O grupo OH aqui, que é o álcool, vai reagir com um aldeído e eu fecho, então, essa molécula. E aí, por exemplo, nesse carbono aqui, eu tenho um M-acetal, porque eu tenho tanto o grupo OH quanto um grupo OR ligados no mesmo carbono. E agora os acetais. O que é um acetal? Um acetal, ele tem dois grupos OR ligados ao mesmo carbono. Então, como é que acontece a formação disso? Você vai ter, então, um aldeído ou uma cetona. Você usa, obviamente, o álcool, tá? Você passa por um intermediário aqui, que é o M-acetal, que nós já acabamos de ver o que é um M-acetal. Só que aí você coloca um excesso de álcool, tá? E um catalisador ácido. E aí você chega finalmente, então, aqui num acetal. Lembrando que o acetal, ele é dois grupos OR ligados no mesmo carbono. Os M-acetais, eles são um pouco mais difíceis de serem isolados, tá? Agora, já os acetais, eles já são mais estáveis, né? E a gente consegue isolar e purificar. Só lembrando que a formação desse acetal, ele é reversível. Como eu falei anteriormente, é uma reação de equilíbrio. Então,
Agora eu estou vendo a reação de trás para frente, né? Se eu pego esse acetal, eu peguei aqui, ó, peguei isso daqui, coloquei para cá. Então, se eu pego agora um acetal e água, e eu sei que isso aqui é uma reação de equilíbrio, se eu coloco mais água, eu desloco esse equilíbrio neste sentido, e aí eu volto, né? Eu volto ou no aldeído, se eu partir de um aldeído, ou eu volto numa cetona, se eu partir de uma cetona. E, por fim, eu quero mencionar aqui sobre os tautômeros ceto e enol. O que é tautômero, ceto e enol? São isômeros constitucionais, que são facilmente interconvertidos por traços de um ácido ou base. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, né? Eu tenho o acetaldeído. O acetaldeído, essa forma aqui é a forma cetólica. Só que tem um equilíbrio aqui que ele pode acontecer desse jeito aqui, que é uma forma enólica. Isso daqui é um enol. O que é um enol, gente? É quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono e esse carbono ele é insaturado, tá? Outro exemplo agora com uma cetona. Eu tenho aqui a acetona. Essa daqui é a forma cetólica dela. E ela também entra em equilíbrio com essa forma enólica. Lembrando aqui de novo, óleo enol, tá? Mas, se você reparar, a forma cetólica, ela acaba existindo em maior porcentagem, tá? Como você pode ver aqui. Por quê? Devido, né, à força entre o carbono aqui e o oxigênio. Essa ligação aqui, que no caso, ela é essa forma que ela vai existir majoritariamente do que a forma enólica, tá certo? Então, é isso, pessoal.